Olá, pessoal. Estamos começando o nosso 9º podcast. Nosso podcast hoje está super bacana. É um assunto sério, mas a gente vai trazer... a gente vai tentar trazer ele de uma forma descontraída para que todos entendam. Vou apresentar o pessoal, mas antes eu quero pedir que vocês deem um like já, para não esquecer depois. Se inscrevam, ative o sininho para receber novas notificações. E compartilhe, para que outras pessoas também tenham a chance de saber desse assunto, que hoje vai ser demais. Hoje está polêmico a coisa. Então, hoje, para esse assunto bem bacana, eu vou começar com a doutora Carol, que ela é eu sou íntima, tá? É a doutora Carol para os íntimos, tá? Ela é advogada e hoje ela vai se apresentar e nós vamos falar um pouquinho disso. Depois tem o doutor Ricardo e a doutora Renata. Se apresenta, doutora Carol. Meu nome é Carolina Vieira Lopes de Oliveira, sou advogada há 20 anos em Itapetininga, com ênfase em direito de família, com trabalho publicado, palestra dada sobre família multiespécie, onde aborda a questão veterinária. E eu estou muito honrada de estar aqui, porque para falar na melhor clínica de Itapetininga, só podia estar com vocês mesmo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, né? Porque é difícil, né, pegar essas agendas desse povo. O doutor Ricardo, que eu já trouxe ele aqui em outro podcast, que ele vai se apresentar e vai falar um pouquinho dele. Ele saiu de uma cirurgia, pegou uma chuva imensa na estrada, mas chegou. Fala aí, doutor. Olá, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, sempre é legal. Hoje o assunto é muito pertinente, bem legal mesmo. Meu nome é Ricardo Furlan Alonso, eu sou médico veterinário, especialista na área de cirurgia geral, ortopedia e coluna. E sou um parceiraço aqui da melhor clínica aqui de Itapetininga, a Parque Animal. Eita, hoje obrigada. Tá nas alturas, né? Hoje acho que eu vou fazer um podcast sorrindo. Aí, quem que eu trouxe? Eu sou figurinha marcada já, né? Viu, gente? Mas de verdade, eu não convidei, não. Ela veio de xereta, viu? Foi, verdade. Quando eu falei que ela falou que vocês Ricardo... vinham, eu falei, eu quero ir. Como assim, um assunto importante desse? Eu trouxe, né? Não ia ser da clínica. Pra quem não me conhece, eu sou Renata Furlan. Embora somos ambos Furlans, não somos parentes, por incrível que pareça. Pois é. Nós sou responsável técnica da Clínica Parque Animal, veterinária patologista. Então, eu vim hoje porque, como o assunto é bem pertinente, envolve um pouco a minha área, na parte de necrópsia, medicina legal, então a gente veio... Eu quis vir mesmo. Ela quis vir. Pronto, não tem problema. É bom para... eu gosto de mesa cheia. Algumas vezes já até falaram para mim, faça com 3 pessoas, mas não sei, eu gosto de 4. Fica faltando um lugar. Até porque, gente, meu aniversário é dia 4. Esse número para mim é legal, é importante. Então, eu gosto de pôr 4 na mesa. Mas vai demorar, mas eu aviso vocês. Então, vamos começar com o assunto? Gente, hoje o assunto é sobre documentações. Todas as clínicas, e eu acredito que as boas clínicas, né? Elas têm uma documentação que é feita desde o início. Então, a pessoa chega lá na Clínica Parque Animal, e a gente faz um cadastro dessas pessoas, né? Esse cadastro, ela tem todos os dados da pessoa, inclusive, a gente pede sempre o número do celular e mais um. Por que esse mais um? Caso o animal precise ficar internado, esse mais um é para a gente poder também... passar informações. Então, tem que ser um número que a pessoa autorize passar informações. Faz o cadastro, aí vem a primeira polêmica do dia. Como diz o NG, a treta. Tem um documento que tem que assinar, que é autorização. Que é o contrato de serviço. Um contrato de serviço. Está autorizando, está falando ali, olha, você tem um retorno em 20 dias. O que esse atendimento te oferece? Quem quer falar? Quem quer falar um pouquinho desse assunto? Eu queria puxar para o lado da Carol já, de cara. Vamos começar lá. Já, Carol, porque você veio aqui para falar a parte legal, Sim. que é uma parte que a gente não domina. Para começar pela diferença que nós conversamos um pouquinho antes, que eu achei muito legal, de tutor e dono. Porque na Clínica Parque Animal a gente assumiu, né, o termo tutor. Eu queria que você falasse da parte legal, porque eu não sabia descobrir isso hoje. Agora há pouco. Agora, minutinhos antes, da diferença do que significa, principalmente quando você fala da questão de família multi-espécies aí. Então, Rê, a gente tinha um Código Civil de 1916. Em 2002, houve a mudança. Com a mudança desse Código Civil, os animais eram tratados como seres semoventes. Eles não tinham sentimentos, eles estavam ali, era o cavalo... Um objeto para puxar a carroça, a vaca para ser leiteira. O cachorro para cuidar do quintal, guardar. Exatamente, o gato para caçar o rato. Eles tinham funções, eles não faziam parte da família. Com a vinda da família multiespécie,
aonde o próprio nome diz, nós somos da espécie humana, o cachorro da espécie canina, o gato da felina, e assim você sabe melhor do que eu. Ele veio demonstrar o quê? Que quando ele sente falta do seu dono, vamos ao termo anterior, ele pode desenvolver, vocês quando estão com um bicho internado lá, um cachorro, existe, seja que ele só melhora se ele vai para casa ficar com o dono. Não, e às vezes tem aquele que só come na visita com o dono. Não Por come quê? de jeito nenhum. O tutor chega na clínica, eles comem. Ele tem sentimento. Se ele tem sentimento, ele não é um objeto. Então, ele é um ser ciente. Então, ele passou a ser um ser que não... Ele é incapaz. Ele não tem, como uma criança, um deficiente, que não tem condição de se cuidar. Então, quem cuida de quem não tem cura é o tutor. Porque para quem tem cura é o curador. Para quem não tem cura é o tutor. Então, o tutor fica com o incapaz que não tem cura. Então, ele sempre vai ser uma criança, ou sempre vai ser... Ali, ele sempre vai ser aquele que precisa de amor, ele precisa do alimento, na mão do tutor colocar um alimento para ele, sendo que, por vezes, ele, por hora, salva a vida por uma questão de aquela pessoa não ser mais depressiva, não levar ao suicídio, ou... Eu vi uma matéria tempos atrás que o Instituto Máquinas está treinando os cachorros para se farejarem câncer. Sim. Então, tem animais que identificam pré-convulsões em crianças. Exatamente. Então, a gente não sabe, né? quem ali ajuda quem. Eu acho que é uma simbiose onde o humano é aquele animal, daquele ser ciente, e o ser ciente tem aquele que, para ele, seria o seu animal de estimação, o seu pet. Se for gato, principalmente, essa troca é bem visível, né? Existe. Eu tenho um e é exatamente o gato, isso. ele é o tutor do humano, e o humano é tutor do cachorro, né? Exatamente. E a gente vê isso muito, a questão do tutor, nós vemos hoje, já é uma rotina rotineira no TJ de São Paulo, o divórcio, aonde eu tive que, há tempos atrás, a questão de 5, 6 anos, contratar um veterinário para colocar na matilha quem que era o dominante, para ver na guarda aonde não iria afetar tanto a matilha na questão depressiva ou de agressividade. Nossa, que complexo. Exatamente, pagar ração, vacina, tratamento médico veterinário. Saúde, essa parte como fosse como um filho humano fosse. Com guarda compartilhada e tudo, assim? Com visita, tudo regime com de convivência, com alimentos. Não é pensão, é alimentos. É alimentos? Alimentos, com alimentos. A gente até vê alguns casos de animais que são herdeiros, né? Mas nós tivemos um caso na clínica onde o casal estava com o animalzinho internado e eles tinham guarda compartilhada, né? Então, eles faziam visitas. As contas eram divididas. E custos, cada um pagava metade. E, assim, eles iam algumas vezes no mesmo horário, mas a maioria das vezes em horários diferentes. Mas era a guarda compartilhada e eles levavam a sério mesmo. É interessante, sim, né? Como criança. Aí fica essa principal vezes, diferença, mais né, que criança. Da responsabilidade de cuidar, de ser o tutor. Então, para mim, ficou mais claro. Mas eu não sabia. Para mim, eu usava o termo tutor porque eu achava que dono era coisa de posse, né? De meu. E o tutor Você é dono do objeto. E tutor mais de responsabilidade, de arcar com os cuidados, com a sanidade, com o manejo, com a alimentação. Mas essa parte legal, para mim, foi novidade. Eu não sabia. Gente, é interessante. Olha, volta. Quem estiver assistindo, dá uma voltadinha. Escuta de novo, porque nós usamos muito esse termo complexo, tutor. né? Antes era proprietário. Eu acredito que vocês sejam a única clínica em Itapetininga que use o termo tutor. Eu acho que realmente está pronta para uma visão nova da questão do animal fazer parte da família, seja ele a espécie que for. Porque como vocês também atendem exóticos, eu vejo que não é aquela coisa... que a gente vê em comercial de margarina, né? Sempre um cachorro, um golden. Não, seja ele qual for. E aí que vem a principal importância de um primeiro atendimento na clínica Parque Animal do documento. Sim, né? Que daí ali exatamente. A gente já está frisando quem é o tutor responsável pelas informações passadas, pelo diagnóstico, para a gente poder explicar o tratamento. Então, tenho que ter uma pessoa capaz, né? Para justamente dar continuidade de tratamentos. Que algumas vezes a pessoa fala assim, pode fazer com a minha filha. Menor de idade. Mas é menor de idade, não pode. Porque ela não tem capacidade. Ela não é maior e capaz de prover seu sustento ou ser responsável daí ela por não aquilo. pode.
E aí também... Ou tomar decisões sérias, muitas vezes. E por isso também que daí a gente pede esse telefone a mais. Então, qual que é a importância nesse primeiro momento do documento? Acho que a pessoa também ter ciência que ela vai ter o direito do retorno. Inclusive, no nosso documento lá, a gente fala que é obrigatório o retorno. Por quê? Porque tem que dar uma continuidade no tratamento. Às vezes a gente tem muito, mas ele já está melhor. Mas nosso contrato inicial já dá aquele direito de retorno, porque às vezes está melhor para o tutor. Mas nós temos um olho clínico, né? Alguma coisinha a gente pode pegar que talvez ele não esteja vendo. Então, é extremamente importante. E aí está lá, documentado. E daí, doutora Carol? Eu acho que o contrato de prestação de serviço médico-veterinário, que é o primeiro que, quando você entra na clínica, a gente é obrigado, o cliente, o tutor, é obrigado a assinar. O que ele protege? Ele protege o médico veterinário, porque ali, com certeza, está descrito que ele fará exames de sangue, os bioquímicos, os demais exames que eu não sei quais são, o nome, mas a Renata sabe. Exames de imagem, possíveis cirurgias, o que vai precisar. E ali está, inclusive, o valor a ser pago, porque tem que se colocar... Ainda existe uma tradição muito errada, que o tratamento médico veterinário não tem que ser pago, não tem que ser de forma clara atribuído valores verdadeiros, porque a gente não está mais lá atrás na década de 80 e 90, então é um contrato de prestação de serviço, sim, de saúde, para aqueles que estão dentro da casa, onde resguardam tanto a responsabilidade civil do médico veterinário que ali presta, para o RT, que é da clínica, é o caso da Renata, que também é responsável subsidiária, para a clínica Parque Animal e para aquele que é o tutor que chega até lá com o animal. Se ele seguir o plano terapêutico, com certeza vai ter sucesso, esse animal vai ter a alta, vai ser curado. Se ele não seguir, está ali o porquê o animal houve algum problema que ele regrediu. Então, quando eu resolvi chamar o Dr. Ricardo... ele é um cirurgião que faz cirurgias na clínica. Toda vez que nós chamamos, ele está lá, belezinha ele. Então, e ele tem esse cuidado, né, doutor Ricardo? Você tem também um documento ali, inclusive, como as cirurgias dele são cirurgias complexas, ele passa esse plano de tratamento para casa, os cuidados, tudo. Eu li, fiquei encantada, né? Porque ele descreve certinho. Sim. Você quer falar um pouquinho do seu documento? Eu achei muito legal. Então, eu vejo que a medicina veterinária, né, como a doutora falou, ela evoluiu assim absurdamente, né? Então, a gente precisa acompanhar isso. E a gente foi buscando aí contatos com pessoas que estão mais à nossa frente, que estão com mais sucesso do que a gente, que cresceram bastante. Então, vamos imitar essas pessoas que estão crescendo e que estão fazendo sucesso. Vamos imitar e, se possível, melhorar o que eles fazem. E nisso, eu tive acesso a alguns documentos, né, que são os termos de responsabilidade de ciência cirúrgica, né? Então, hoje, eu contratei um advogado que fez um termo, né, que junto com o termo de ciência da cirurgia, autorização de cirurgia, ele é um contrato de trabalho, onde o tutor ele assina que ele está me contratando e nesse documento eu especifico todas as características da cirurgia. No final do documento eu coloco qual é os trâmites que esse tutor vai ter que cumprir no pós-operatório, o período que ele vai ter que fazer retorno, quando que ele vai ter que fazer um raio-x, se tem repouso, se não tem repouso, se é necessário fisioterapia ou acupuntura, como também os riscos de complicação, né? Porque todo procedimento cirúrgico a gente incorre em risco de complicação. Então, por exemplo, soltura de implante, fratura de parafuso ou de placa, osteomielite, que é uma infecção óssea, deiscência de sutura, que é abrir os pontos e também o óbito no transoperatório. Inclusive, eu tive o cuidado de recentemente revisar esse termo, onde eu coloco asterisco na frente da palavra óbito e no final do documento está lá a tradução, o que é o óbito, porque às vezes para a gente é uma coisa clara, né? E para o tutor não está claro o que significa óbito, a pessoa não tem acesso àquela palavra, e lá está traduzido, óbito igual a morte, né? E passagem do paciente.
E isso daí eu acho que é uma situação bastante relevante, porque gera segurança para os dois lados, né? Sim. E assim, o interessante é que assim, algumas pessoas gostam de ver esse documento, entendem a seriedade dos documentos a serem entregues. Eu costumo entregar um dia antes, né? Para a pessoa ler. Inclusive, no meu termo, eu coloco que vai ser feito tricotomia no paciente, que vai remover os pelos, né? Porque já vi casos de tutores entrar na justiça contra o médico veterinário porque não foi informado que ia fazer tricotomia, né? Então, e ganharam. Sério, né? E eu aviso antes. E pode até não crescer os pelos, depende da raça. Né? Dependendo da raça, sim. E eu aviso antes, eu entrego o termo antes, para, caso haja alguma intercorrência, eu não correr o risco do tutor dizer que assinou ali no calor da emoção e tal. Então, eu entrego antes, ou via e-mail, ou via WhatsApp, que hoje o WhatsApp é considerado um meio de comunicação oficial. Peço para ele ler, se ele conseguir imprimir, assinar e mandar uma foto, eu peço para que faça, senão eu peço para ele ler e dar um ok e dizer que está de acordo com os termos que ali estão colocados, né? Então, acho que eu acho que gera muita seriedade no que você faz, né? É legal, né? Porque você acaba detalhando, né? A gente algumas vezes tem alguns termos técnicos que para nós são termos convencionais. Tem essa preocupação dele a gente fala alguns termos de sutura, nossa, olha, traduzir, gente, né? Cortando a Renata aqui, a gente estava fazendo um break aqui antes para saber o que ia falar. Era uma linguagem jurídica. Gente, que lindo! Não entendi nada, tá? Mas agora a gente vai falar de um jeito que vocês entendam. Mas é até bonito, né? Que é importante, né? Esses documentos estarem de forma clara. Sim, que tem o doutor que estar. Consiga entender o que está escrito ali. E às vezes com coisas simples, né? A gente falou de um documento de uma cirurgia ortopédica de coluna, que realmente é algo mais complexo. Mas, por exemplo, eu que sou do laboratório, com uma simples coleta de sangue, eu tenho documento. Sim, a gente tem uma autorização. Eu vou furar o animal, uma agulha, eu vou pegar acesso venoso, aquilo pode estourar, que nem a gente, quando vai coletar sangue, dá hematoma, dá aumento de volume, isso tudo pode acontecer. Então, até para uma coleta de sangue simples, eu tenho que esclarecer o tutor quais são os riscos daquilo. Olha, eu vou fazer uma coleta de tal lugar. E às vezes tem que raspar também para fazer coleta, sim, né? De tal lugar, vou precisar raspar ou não, pode acontecer de estourar a veia e ficar inchadinho, pode ficar hematoma, isso tudo tem que ser esclarecido. Sim. Né? Então, é uma segurança para os dois lados mesmo. O curioso, né, quando a gente sente alguma resistência de um ou outro, mas é a minoria, assim, a gente tem dificuldade com a minoria. A maioria entende e vê isso com bons olhos, né? E recentemente, eu fui fazer uma tomografia contrastada na Unimed, que, assim, tem uma estrutura muito boa lá em Sorocaba, e eu vi na agenda da Unimed que tinha data para o exame naquele dia que eu estava agendando, que eu ia agendar, eu falei, já dá para fazer hoje, né? E como existe essa situação de não assinar o documento em cima da hora para não dizer que assinou no calor da emoção, eles liberam 48 horas depois o exame, mesmo o plano cobrindo e já está sendo... ter autorizado tudo, então você envia todos os documentos assinados, bonitinho, aí eles dão um prazo de 48 horas para autorizar o exame para depois você fazer. Mas que eles se protegem também. Eu levei minha irmã, eu já até falei isso em um podcast, não sei nem qual, mas já falei. Eu fui levar minha irmã para fazer uma cirurgia, e foi uma cirurgia que precisou ser feita de... Eu leio, né? Tem gente que assina e não lê. Eu acho importante ler. Na clínica, a gente até costuma ler com o tutor, né? A gente lê alguns pontos, mas quando eu percebo que a pessoa está muito ansiosa, eu tiro uma cópia e dou para a pessoa ler na casa do que ela assinou. Mesmo a gente falando algumas orientações. Mas eu li, gente, sério, eu até chorei, porque foi na época do Covid e estava lá, pode pegar Covid. De uma forma, é claro, mais técnica, né? E o hospital, a Unimed, também não se responsabiliza, porque pode ocorrer. Sim. Então, assim, foram 5 folhas. Pensa, é bastante, né? Não, ela falou, eu nunca mais vou. Eu fiquei, porque era minha irmã, daí eu fiquei com aquela dorzinha no coração, mas tive que assinar, era uma emergência. Inclusive, era uma cirurgia, não dava para esperar 48 horas. Eu assinei e fez a cirurgia. Então, assim, do mesmo jeito que tem essa preocupação com o humano, e hoje, agora, acho que a doutora Carol pode até comentar, do mesmo jeito que tem essa preocupação, agora, hoje em dia, também tem a preocupação
Né, doutora Carol? Eu acho que a preocupação hoje com o animal, ela é muito maior do que com o ser humano. Porque chega a ser constitucionário, é o costume. Você vai no pronto-socorro, ou no pronto-socorro municipal, no SUS, no Sistema Único de Saúde, ninguém vai te perguntar se vai fazer uma cirurgia de emergência, vem cá assinar o termo. Por vezes tem quem faça assinatura a rogo. Quando você tem um animal, você leva esse animal em uma clínica da magnitude do parque animal, que traz um cirurgião ortopédico de Sorocaba para fazer uma cirurgia de coluna, a pessoa ela já é instruída. Ela vai ler, ela vai procurar, ela já não está procurando aquele veterinário que é um clínico geral que acredita que ele consegue fazer a mesma cirurgia que o Dr. Ricardo faz. Ele não vai conseguir com a mesma maestria. Não. É o que antes a gente estava conversando. Se eu quebrar meu pé, não adianta eu ir no ginecologista, tem que ir no ortopedista. E com essa especialização, com essa peneira de trama fina que a medicina veterinária vem vindo, eu vejo muito mais avanço na medicina veterinária do que na medicina humana, há necessidade do profissional veterinário ele se blindar. Sim. Porque ao mesmo tempo que o tutor quer um cirurgião ortopédico, ele vai acreditar que aquele cirurgião ortopédico se deu um óbito usando pós-cirúrgico. Para ser, em razão da sua cirurgia, tem que fazer uma necrópsia. Sim. Será que ele vai pagar essa necrópsia? São aquelas coisas que a gente tem que ver também a responsabilidade. A tricotomia é necessário por uma questão de higiene. Para mim, que sou leiga, é por higiene a tricotomia. Sim. Mas eu estou falando, não sei se tem outra razão. Não, outra função o porquê da contaminação mesmo. Agora, o óbito. Até nós, né? Vamos operar. Sim. Eles raspam tudo. Agora a gente vê vocês para fazer uma cirurgia de coluna. Ortopédica, não é só coluna, né? Fratura em geral, né, doutora? Eu não sei falar. Sim. É uma pata quebrada. Exato. É o senhor que faz. E você sabe que hoje não, desde quando eu adotei esse termo mais complexo, eu faço ele praticamente personalizado. Eu tenho lá os modelos para tecidos moles, para ortopedia, para neuro, para TPLO, que é joelho e tudo mais. Porém, ele é personalizado. Eu coloco todos os dados do tutor, todos os dados do paciente, inclusive na descrição do procedimento eu coloco o nome da cirurgia, qual lado vai ser feito, se é joelho direito, se é joelho esquerdo, e eu coloco o nome da empresa que me fornece o implante, vai usar implante X na medida 2.0. Por um exemplo, ou 2.7, ou 3,5. Ou eu vou usar uma prótese de ligamento cruzado, coloco a marca, tudo isso daí, para que esteja tudo registrado. Coisa, sim, né? E o senhor não faz a cirurgia sozinho? Não. O senhor não é o anterior que a gente via, que Claro, eu sou meio híbrida, meu filho é veterinário, então não é anestesia dissociativa. Você consegue fazer tudo, ela é totalmente diferente, a clínica é diferente. Tem a sala de cirurgia, tem o cirurgião que é o senhor, tem o assistente, a gente vê o anestesista. Precisa ter isso como garantia, porque as pessoas que estão de fora, elas enxergam o estrelato disso, mas não sabem também o quanto custoso é para vocês manterem uma estrutura. Sim. A equipe pega a cirurgia de emergência mesmo, né? Nós questão de qualidade, horas. Né? Que é uma coisa assim que a gente, todo podcast fala. A gente fala a questão da qualidade. Cada vez que eu trago um assunto diferente, e a gente tenta mostrar, não tão só seriamente a coisa como rola, né, como funciona, na verdade, mas todo o carinho e os cuidados que a gente tem, porque mostra carinho também, né? Você concorda? Sim. Se a gente está fazendo um documento, eu conheço alguns veterinários, né, que não vem ao caso citar nomes, que é até antiético, mas que tudo bem, faz lá, não está nem aí. Vamos castrar, traz amanhã em jejum, já caça, sem uma avaliação, sem olhar para a cara. Sem pedir um exame. Fazer uma tricotomia. As pessoas reclamam de ir no médico, né? E o médico não olhar para a cara deles, né? Eu cheguei no médico, sentei, ele mal olhando na minha cara, escreveu no papel, me entregou, faço exame e volta amanhã. Volta amanhã não, né? Volta daqui 20 dias, porque demora pra ficar pronto. É o meu caso, né? A gente, né, primeiro que o nosso paciente tem que ser avaliado, um paciente que não fala. Não dá para fazer videoconferência, não dá para atender online por telefone, telemedicina. por foto, não dá.
Segundo, né, que essa atenção, esse cuidado é uma garantia tanto do meu trabalho, do que eu estou oferecendo, como de que aquele paciente está sendo bem avaliado. Sim. Que ele está tendo um diagnóstico mais direcionado. Né? Então, a gente tem que ponderar esses dois lados, que às vezes as pessoas veem um documento e falam... Então, mas há necessidade desse documento, porque a partir do momento que eu pego um hemograma feito pelo Labox, eu sei que ele é feito por uma máquina, uma máquina e conferido pelo teu olho. Então, ele tem a conferência humana e tem a conferência mecânica. Sendo que, para mim, que sou humana, eu não sei se tem a conferência humana no hemograma simples. Eu não sei se eu tenho essa segurança. Só se der fleck. Então, não sei o que é isso. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A Lúcia comentou uma coisa assim, e você também, falando das etapas, né? Então, assim, o que eu acho que é bem legal, assim, aproveitar o gancho e citar de forma rápida para ver como que é um protocolo nosso lá na Parque Animal. E assim, eu sou extremamente cri-cri com esse... porque eu sou taurino, então assim, sou extremamente metódico e cirurgião piorou. Mas assim, isso tem que ser levado muito a sério. Então, para quem tá assistindo o nosso podcast, como que a gente faz lá? Normalmente o paciente chega, ou ele está com o tutor na sala de espera, ou ele já está na internação. Quando ele está na internação, o anestesista já tem todos os exames, já passou por toda essa triagem que a Renata falou. Ele é sedado lá na internação. Lá na internação tem uma mesa onde é uma sala que a gente pode fazer sujeira, vamos dizer assim. A gente raspa os pelos desse paciente lá, que é a tricotomia, limpa esse paciente, leva ele para o centro cirúrgico. Não é feito nenhum tipo de sujeira dentro do centro cirúrgico, que é um ambiente limpo já, estéril, né? E aí, dali, a gente prepara esse paciente, faz toda a paramentação, faz toda a asepsia desse paciente, faz o procedimento cirúrgico, fecha esse paciente. Quando é cirurgia ortopédica, eu sempre coloco também lá no termo e fica como... o pessoal lá da clínica já sabe que é uma exigência minha de fazer um raio-x no pós-operatório imediato. Para quê? Estava assim... E vai ficar assim, ficou assim, tá? Por quê? Porque aí o tutor sabe aonde está, vamos supor, no caso de uma fratura, ficou alinhada, não ficou alinhada, tinha alguma intercorrência que fizesse com que essa fratura não ficasse alinhada, que tem, se demorar muito para operar, é muito difícil a gente conseguir. É uma garantia daquele documento que você pediu para ele assinar. Exato, e aí a gente mostra para o tutor, entrega a radiografia para o tutor, faz o curativo nesse paciente e volta para a internação, é feito medicação, analgesia, tudo. Então, assim, todo um acompanhamento, é uma coisa que assim, fica fora da visão do tutor. Mas é um processo que assim, tem o passo a passo, né? Como se fosse fazer É uma analogia de uma UTI. Exatamente. De um hospital humano. Exatamente. Então, por um exemplo, pacientes que fazem cirurgia mais complexas, como uma remoção de baço, coluna. Então, assim, a gente sempre pede de 24 a 72 horas de internação, porque a gente sabe que quando remove baço, a gente pode até em 24 horas ter alteração cardíaca que pode provocar o óbito do paciente. Por melhor que ele saia da cirurgia, já sai, já tem apetite, já está em pé, já está bem, já está brincando, tudo. Mas a gente pede para que fique. Tudo isso é um contexto, né? Que aí a gente volta lá no termo, nas garantias, onde a gente quer oferecer um serviço que, de fato, vai chegar no objetivo maior. A gente pode ter intercorrência nesse meio de caminho, um óbito transoperatório, uma complicação cirúrgica no pós-operatório imediato ou dia subsequente? Pode, mas a gente obedecendo esse passo a passo, os índices de retrabalho que a gente teve aqui, que eu me recordo, eu não precisei voltar aqui em Itapetininga para refazer cirurgia, né? Ou retocar. Já aconteceu, por exemplo, né, de a gente fazer tudo certinho, fazer a avaliação pré-operatória, com exames cardíacos, exames pré-operatórios, avaliação clínica do anestesista, o bicho estava, esse procedimento eletivo, que dá para marcar agendar, a cirurgia não ser de emergência, e aí o anestesista numa MPA, que é um medicamento pré-anestésico, o animal descompensar. Para ali, não vai operar. Uhum. Né? Não adianta, mas está pago, está tudo certo para fazer. Não, está em risco o paciente, Aborta. Nós vamos parar aqui. Hoje a gente não vai operar. Sim. Vamos estabilizar o paciente, de repente trocar a medicação. Estava tudo estável no exame, mas no pré-anestésico já deu alguma complicação? Parou, não vamos operar esse animal. Isso tudo é uma garantia que a gente oferece de segurança na saúde.
né? É uma responsabilidade de vocês enquanto médico veterinário, que a gente não encontra hoje com facilidade. Porque se aumenta, a gente tem que pensar o seguinte. Hoje, numa busca básica no TJ, quando eu fui convidada, eu fiz uma busca básica para saber. Entrei no TJ, procurei no Jus Brasil, que é o Google da Justiça, é o Jus Brasil. Você quer saber qualquer coisa? É o Google da Justiça. Entrei e procurei lá, médico veterinário. Tem um aumento, crescente de casos de responsabilidade civil. Mas se tem esse crescente, é porque as pessoas estão sendo educadas da maneira que vocês fazem aqui na Clínica Parque Animal. Me refiro à Clínica Parque Animal, porque até o Dr. Ricardo aqui trabalha. Então, eu não vou me referir a Sorocaba, porque eu não sei a clínica que o senhor trabalha, é da onde o meu olho conhece. Então, a gente vê essa crescente, né? Nós, enquanto advogados, a gente vê. Trazem para nós casos. Eu já cheguei aqui em Itapetininga a atender, que eu até comentei com o pessoal, com a Renata, e não contando quem era o veterinário, mas me procurou por quê? Uma castração que foi fazer de fêmea. Quem acompanhou foi uma menina de 16 anos. A fêmea foi castrada com a anestesia dissociativa em cima de um jornal. Qual é o risco desse animal vir a óbito? Bem grande, né? Sim. E fora, sim, né? Na clínica, a gente. Aí eu pergunto. E o termo de responsabilidade? Aí eu entro com as perguntas. Foi feito exame pré? Não. Para colocar em cima de um jornal, nem exame pré já foi feito. Né? Não, e pôr o tutor, né? A tutora, não, uma menor de idade. Como responsável. Para assistir a cirurgia. Com qual a intenção, né? Para ser mais fácil, para segurar o bicho. Eu, às vezes, que eu estive... Às vezes a gente tem que falar, né? Explicar o porquê que não pode, porque é um ambiente estéreo. É um ambiente que não pode ser contaminado. Olha, tem que saber a conduta que se toma ali dentro. Se acontece uma emergência, a equipe que está ali dentro tem toda a distribuição de onde está medicamento, onde está tudo. Mas sabe, não vai longe. Você vai fazer uma cirurgia, né? É isso? Eu não. Mas vamos supor, se você fosse fazer Mas se você fosse fazer uma cirurgia daqui 5, 10 dias e a Renata chegasse pro médico e falasse: ai, doutor, eu quero ver a cirurgia da minha mãe. Ela vai tomar um não do tamanho de um elefante. Não sabe, vai. É parto. E olhe lá. Porque não é todo homem que tem muita coragem. Do parto e do risco não Se pode. Um pouco de risco não vai entrar. Por exemplo, essa minha irmã, gente, já teve tudo. É impressionante. Mas o parto dela foi um parto onde ela teve eclâmpsia. No momento da contração. Então, o marido não pôde assistir. E era um parto que estava programado para ele assistir. Só que ela teve eclâmpsia, não sabia nem quem ia salvar, se ia salvar a criança ou a mãe. Estava um grau sério. E 36 anos atrás, né? Salvou os dois, graças a Deus. Os dois estão aí lindão, fartão. Mas pensa num centro cirúrgico, na emergência dela, um pai, nesse caso, surtado. Vai atrapalhar. Ele demanda muito mais da equipe do que o próprio doente ali que está precisando, a parturiente. Exato. Então, essa demanda do tutor que está ali... Eu sou uma pessoa que eu não tenho condição de ficar. Eu sei o meu limite. Eu já neguei colegas. Eu já neguei colegas que trabalhavam na área da clínica médica, são médicos veterinários, fazia somente clínica médica ou a parte de imagem. E, eu quero assistir a cirurgia do meu cachorro. Falei, cara, não vai. Porque se der alguma coisa, vai ficar muito ruim a situação. Sim. Entendeu? Você vai ficar extremamente abalado por muito tempo. Acho que é um negócio desnecessário. Coisa simples, ultrassom. Eu, normalmente, quando faço ultrassom, avaliação cardíaca, eu gosto que o tutor fique junto. Porque a maioria das vezes o animal fica mais tranquilo, tem que fazer posicionamento. Mas tem paciente que eu tenho que pedir para o tutor sair. Porque com o tutor na sala eles ficam mais agitados. Eu fiz recentemente uma avaliação cardíaca que a tutora falou para mim, eu acho melhor eu ficar lá fora, porque ela vai ficar nervosa. Aí eu até falei, olha, tem janelinha. Legal, né? Legal. Tem janelinha, pode dar uma espiada para garantir, né? Que nós vamos tratar muito salas bem. Tem mesmo todas, uma janelinha. Né, tudo com câmera, tudo mais, para não judiar do paciente. Eu gosto que eles vejam o procedimento. Mas nesse caso ela saiu, realmente. Ela saiu, a cachorra ficou... Joia. Ela deu uma espiadinha, depois eu até brinquei. Falei, bem que a senhora falou, né? A cachorra ficou ela outra. Conhece. Ela falou, eu sei que comigo ela vai querer ficar no meu colo. Diferente quando eu fui lá fazer um ultrassom com a Renata, falei, tome cuidado que meu gato vai te morder. Ele não vai parar. Seu gato é um fofo. Você quer estresse. Então, ele é um falso. Ele só fica bom. É o filho mimado. Ele é bravo, filho mimado. Mas na clínica ele ronrona, vira com a barriga. E ela fala que ele morde. Ele nunca me deu trabalho. Ele é um fofo. Essa tutora conhece o bicho. Nós que somos mãe, a gente vai entrar em um contexto aqui bem legal.
O filho, quando vai visitar alguém, o filho gente, tá? Aí o filhote humano, ele vai na casa das pessoas, o que a gente tem de volta? Nossa, seu filho é uma gracinha. Nossa, seu filho é educado. Nossa, o seu filho é tudo de bom. Porque o filho, longe da mãe, é uma fofura. E os filhos pets também, né? Os filhos pets também, muitos longe da mamãe, é um fofo. É um esmigo. Então, é coisa que acontece, né, gente? Filho fofo é filho fofo, não tem jeito. Mas que são mimados, porque a gente estraga. Meu marido falou assim, fala bem de mim, então vou falar bem dele, vá. Toda vez que você reclama, né? Porque ele fica falando que eu não falo bem dele, eu falo bem dele. Ele mima os gatos dele no grau máximo. No grau máximo. Eu nem consigo pegar os gatos do jeito que ele pega. Aí, o que acontece? Quando vai lá na clínica... Vira um mini demônio. Vira um mini... Os bichinhos dele, gente... Não é igual o esmingo? Não, deles não. A Lia... São fofo com eles, mas na clínica vira um mini demônio. Eles dão trabalho. Tanto... E aí o Coen fica junto, vou dedar. Eu tenho que tirar o Coen que eu tenho que tirar da sala. Agora ela vai falar bem e eu vou falar mal. Ele fica assim, coitadinho, não vai tirar sangue. Ai, coitadinho. Vai, Coen, sai. Não dá. Vai ali, estão te chamando. Vai ali tomar um café, porque ele tem medo de tirar sangue, a pessoa, e daí não quer tirar sangue dos gatinhos. Ah, gente... Mas eu faço que eu acho com meu também, marido. Lúcia, bom a gente pontuar que dentro da clínica, a questão do pijama cirúrgico que vocês fazem uso, da questão do material descartável, para onde vai, porque são raras as clínicas. Eu falo porque eu advoguei para clínicas em Itapetininga, onde tem a limpeza e o cuidado e a higiene que vocês têm. Vocês funcionam como um hospital de humano, assim fosse. Com foco cirúrgico muito bom, com a sala, como você colocou, a sala de cirurgia não é lugar para sujeira, que a sujeira que a gente acha não é sujeira de chão, é sujeira de pelo, ali, não sei mais o que, mas sangue, no mínimo vai pegar do pelo. Um acesso venoso, às vezes cai sangue, raspar. Mas até quando o Ricardo estava comentando das salas, eu vou até pontuar uma coisinha. Quando nós chamamos um arquiteto para fazer o projeto lá da Parque Animal, ali na Marginal do Chá, propaganda, hein? Marginal do Chá, Clínica Parque Animal. Nós chamamos um arquiteto, chamamos um engenheiro até para fazer as prévias, né, do projeto. Só que, quando foi para fidelizar as particularidades, a gente chamou os veterinários. Por quê? Porque eu sou administradora, o Coen é do setor de marketing, né? Marqueteiro, Que adianta, por exemplo, eu colocar uma sala de infecto como a primeira sala? Não tem como. Eu tenho que isolar essa sala. Então, essas orientações fazer foi todo, os né, veterinários. um mapeamento. Aquele centro cirúrgico, quando a gente tem 2 salas de centro cirúrgico. Tem esse detalhe. Temos 2 salas lá, não uma. Aí, o que foi pedido para nós? Nós tivemos que até remodular, junto com o arquiteto. Meu filho faz arquitetura. Ai, que fofo, tô com saudades dele. Olha, ele está fazendo um novo projeto para mim. Aí a gente chama, só para cortar, sabe? Só para dar uma leveza no assunto. Aí a gente chamou, e o que eles pediram para a gente fazer? Esse negócio que o Ricardo falou. Uma antessala. É a antessala. Para ali fazer esse negócio? Sim. Como que é o nome? A tricotomia. A tricotomia. E aquela outra salinha que é para a esterilização do VET. Paramentação. Então, não, obrigada por saber. Não sei, gente, eu não sei. Não sei. Então, mas não é legal? Porque as pessoas, tanto que assim, a gente não pode jamais entrar lá. Porque imagina, eu vou entrar lá. Não, gente, eu não posso entrar lá. A gente briga. Não, mas eu também nem vou entrar, né? Porque eu não quero levar bronca, não sou boba, né? Mas por que a gente tem esse cuidado? Porque até dentro da sala existe um fluxograma, né? Onde o animal entra, ali tá esterilizado. onde as pessoas entram. A partir da sala de paramentação, deslocamento para salas cirúrgicas, não é para ficar voltando para a sala contaminada. Não. Vai por dentro para não ter esse risco de contaminação. Tem luz. A torneira não é de abrir, é no pezinho, igual ao hospital. Tem todo pediram cuidado. isso também, para pôr um tanque, um negócio com sensor, para não ter que ficar pondo a mão, porque uma vez que lava a mão, põe a luva, tá lá. Entra. Olha, isso mostra qualidade. Sim. Comprometimento. É o que, assim, em toda vez que a gente conversa, né, aqui a gente já debateu isso, em outras oportunidades com outros colegas a gente fala, é a questão do preço
e do valor. Né? Então, quando a gente vem para cá, eu venho feliz da vida. Né? Hoje eu estava em Boituva, eu estava conversando com um colega anestesista, eu falei, cara, você precisa conhecer lá, porque tem uma estrutura muito boa e tal. Então, assim, nós temos 2 centros cirúrgicos. Nossa, olha como eu estou íntimo já. É íntimo, nós temos 2 centros cirúrgicos lá que eles podem funcionar simultaneamente. Né? Então, se tiver uma demanda alta, se consegue fazer 2 cirurgias lá de forma simultânea. Nós temos lá também, no transoperatório todo, a gente tem uma pessoa que fica, uma enfermeira veterinária, à disposição para buscar material, para ajudar com o paciente. No pós-operatório imediato, ela já vai ajeitando, já leva o paciente. Então, assim, tem todo esse contexto que gera uma qualidade. E isso daí não gera um preço, isso daí gera um valor, né? Uma experiência que o cliente vai ter com o seu paciente lá, com o seu cachorro, com o seu gato dentro da clínica. Né? Então, isso é muito legal. Outra coisa, a questão de material, que a gente já falou numa outra oportunidade, que a gente falou só de cirurgia. Por um exemplo, uma perfuradora cirúrgica, ela custa em torno aí de 14 a 16 mil reais, né? Uma perfuradora. Eu comprei uma serra para fazer um tipo de cirurgia específica que eu paguei 17 mil. Né? A caixa de implante é toda de titânio, os parafusos e as placas são de titânio. Eu compro, a diferença, né? Eu compro de uma empresa que ela tem ela fornece material humano, ela tem o braço veterinário. As mesmas máquinas que fazem as placas para o humano, faz a placa para os pacientes. Então, tudo Ricardo, isso gera a qualidade, entendeu? Você não é um aventureiro. Não. Você não é um veterinário que gostou de cirurgia, que achou legal ser cirurgião ortopédico e resolveu ser. Você tem todo por trás uma história, você tem um estudo, você traz, agrega alto, o teu investimento em tudo que você trouxe. Investimento de tempo, valores. Né? Tem um braço da veterinária. Mas é indústria humana, porque para todo mundo, uau, é humano. Toma tal remédio, tá lá, farmácia humana, uso oral. Nossa, mas é de gente. O cachorro pode tomar remédio de gente? Se ele pode ser operado com uma parafusadeira de gente, de humano, você investiu. Isso não é barato. Sim. Então, você não é um aventureiro veterinário, como os muitos existem, que fala, eu faço cirurgia ortopédica. Olha o risco de se colocar para fazer como você pontuou lá atrás, anteriormente. Sim. Tem um raio-x que eu mostro o que eu fiz. Eu faço isso no pós-operatório com o cachorro, com o bicho, animal ali sedado. Para mostrar para o paciente tudo o que aconteceu. Por quê? Isso é a garantia do seu serviço, é o termo que você coloca. Sim. Então, para ter nesse termo tudo isso, quanto você já investiu na tua carreira? Pode falar em valor? Tá, mas você consegue mensurar? Entre o ano de 2020 e 2021 e o ano passado também, entre curso, a perfuradora, a serra para fazer implante, isso que aquilo, eu acho que já está batendo os 250 mil nesse período. Tá? E aí, agora em fevereiro, eu começo uma pós de ortopedia para revisar tudo que eu já sei. Que é importante. Entendeu? Assim, então, atualização. É a atualização. E eu vejo todo esse contexto de essa burocracia de documento chato e não sei o que lá. Eu acho que tem o lado, vamos dizer assim, o lado chato, que o tutor é incomodado para assinar. Não, mas não fala assim. E aí, assim, incomoda ter que assinar aquilo, ler aquelas coisas, Adoro. Meu bicho pode morrer. Mas eu vejo que esse ponto que a medicina veterinária está alcançando, eu acho que isso é muito positivo, porque assim, obriga, né, o bom profissional a se dedicar e também chegar e falar assim, bom, o meu limite é aqui. Daqui para frente eu vou chamar o Antônio, o Carlos, eu vou chamar... pela vida que está ali na mão dele. Sim. Então não tem mais, não é para se lançar tudo, né? como aventureiro. Sim. Não é, porque a gente tem muito aventureiro ainda. Sim. É triste, porque eu tenho um filho veterinário. Não, mas eu em todas vejo as profissões a gente tem pessoas aventureiras mesmo, que... E até, né, te cortando. Imagine. Eu corto todo mundo, mas bate-papo é assim mesmo, a gente corta um outro. O bom do bate-papo. Aqui é um bate-papo.
Eu falo assim, eu prestei por um tempo assessoria em empresas, né? A assessoria administrativa. E, às vezes, eu dava um diagnóstico para a empresa e o cara lá não concordava muito, porque eu era meio sincerona, né? Aí vinha um outro profissional e falava, não, eu acho que a gente pode fazer isso e isso. Das 2 empresas, as últimas 2 que não vou citar nome, mas das 2 últimas empresas que eu falei para o dono da empresa, falei que tinha que fazer isso, e até o Cohen, eu desabafava com ele, falei, olha, faça isso, não faça aquilo, as 2 faliram. As 2. Porque um outro profissional, sonhador... Um aventureiro que gostava de falar o que o dono da empresa gostava de ouvir, porque quando a gente faz um diagnóstico de uma empresa e daí dá a solução, muitas vezes o que tem que cortar? O prolabore da pessoa. Sim. Aí tem que diminuir. E isso é o que mais pega. Aí você dá esse diagnóstico para a pessoa simplesmente fica ofendida. Né? Não, vou tirar o meu ganha-pão. Isso é uma questão de documentos também, né? Então, às vezes a gente tem que colocar algumas possibilidades que não são... A hora que ele falando da chatice, né? É que tem coisa que não é legal de se citar, mas a gente tem que falar. Tem. A nossa obrigação como profissional que o cara é a gente esclarecer para o tutor todos os riscos daquele procedimento. Claro que a gente não quer, que vocês não querem que ciente. aconteça nenhum Exato. risco. Que ele entre mal para uma cirurgia, porque nenhum bicho que está bom entra, faz cirurgia, é um bicho que está com algum problema, e que ele sai excelente. Só que eu vejo, como eu estava falando, esses aventureiros, onde vocês estudam mais de uma espécie. Vocês não são médicos que só têm a espécie humana. E são tão mal remunerados. Vocês têm que se proteger tanto juridicamente, o que, por um lado, para mim é maravilhoso, mas dentro de um veterinário, em casa, eu vejo que é diferente. Vocês têm que se proteger tanto de uma situação onde o estudo de vocês não para, porque eu vejo atualização atrás de atualização, mudança atrás de mudança. Vocês estão ali para se proteger de uma situação eventual que vocês não têm a capacidade, vocês não são Deus. E além de nos protegermos, de garantir para o tutor que nós estamos dando serviço de qualidade. Né? O documento ele representa tanto uma proteção para o veterinário do que ele está oferecendo, porque quem tem coragem de dar um documento, quem tem coragem de dar um documento para um tutor assinar, é porque sabe que está com um trabalho bom. Se não, né? Eu queria aproveitar esse foco do documento, que é uma coisa bem interessante de se pautar, é a questão de internação 24 horas. Sim. Quando a gente fala em internação 24 horas, se um animal ficar na clínica 24 horas, obrigatoriamente ele tem que ser assistido. Ele tem que ter um acompanhamento. E não é por câmeras. Por um médico veterinário, detalhe. Não é auxiliar veterinário, nem enfermeiro veterinário, nem estagiário. É um médico veterinário registrado no conselho. Ele tem que estar ali, sendo monitorado. Sim. Então, nós na equipe, nós fazemos toda uma escala, né, de plantão, né, e tem um enfermeiro junto, porque é difícil trabalhar sozinho. Inclusive o enfermeiro lá na clínica, ele passa por diversos treinamentos. Fizemos recentemente. Recentemente, é treinamento de... Parada cardiorrespiratória. São vários, gente, eu não vou saber falar todo o nome não, porque é difícil. Mas, assim, são vários treinamentos para aquela emergência. A gente colocou recentemente no nosso Insta, né, tudo com pelúcia. Né? Eu vi. Nós colocamos lá com pelúcia. Que o Cohen não postou. Postou. Ele falou, gente, eu vou contar a verdade, gente, vou contar uma fofoca. O Cohen falou, você viu o que estavam fazendo ali com o bichinho de pelúcia? Ai, que dó. Falei, mas era bichinho de pelúcia, Cohen. Mas o Cohen ficou com dó. Ele ficou um pouco resistente de colocar, porque... a gente tem que ter o treinamento. Era um bichinho de pelúcia, tudo bem. Mas se precisar fazer, vai ter que fazer. Sim, seja um bichinho de pelúcia. A gente não quer que isso aconteça, mas a equipe tem que estar pronta para agir. E tem um detalhe que me veio, que tem, acho que umas 4 clínicas que eu presto serviço e eles têm internação 24 horas. E assim, é internação / intensivismo. Né? Uma delas é mais intensivismo do que internação. Então, o que eu vejo nesses lugares e que assim eu posso dizer para quem está ouvindo o nosso podcast, eu posso falar com toda a segurança.
A internação, gente, ela não é simplesmente pôr o paciente lá no canil, na baia, e aí vamos pôr, tem que medicar às 23 horas. O plantonista vai lá, coloca o celular para despertar, sai da frente da TV, medica e vai embora. Nesses 4 lugares que eu estou citando, um deles eu vou falar, porque eu estou falando em nome dessa clínica, que é a Parque Animal, tem câmera na internação. Então, assim, se der tiver alguma intercorrência que gere alguma dúvida, a gente tem como rastrear isso daí, né? O tutor também pode ter acesso a isso. Então, sim, tem medicação lá na Parque Animal que eu acho que muito hospital público nem chega perto. Tem mesmo. Então, tem um monte de coisa lá. Pessoas qualificadas. Então, por exemplo, eu acho que cada baia lá de internação tem uma bomba de infusão. O que é bomba de infusão? Sim. Que faz o soro entrar na velocidade adequada, no volume adequado, pelo período adequado naquele paciente. Então, não é... Uma internação é colocar lá e ficar olhando para o bicho ou deixar ele dormir lá dentro. Existe um contexto. Os momentos de parâmetros, tem todo um fluxograma ficha, de qual é a hora que vai lá. Exato. Aferir, que nem faz o hospital humano, aferir a temperatura em tal horário, parâmetros clínicos, batimento cardíaco. Isso gera um relatório, está no prontuário do paciente. Então, você entra na ficha do paciente, você vai ver quando foi operado, o que foi operado, os exames radiográficos, os exames de sangue, os exames de imagem. Tem tudo. Por isso que eu falo muito isso lá, até para os meus clientes, o seguinte. Como nós trabalhamos 24 horas, é desumano falar que um médico vai ficar lá 24 horas. Não vai acontecer, não tem como. Então, o que é importante? É que tudo o que acontece com o animal tem no nosso cadastro. É registrado, tudo registrado. Tem registrado. Então, na troca de plantão, aí o outro veterinário que está entrando, ele está ciente de tudo o que está acontecendo, além das anotações. Porque eles têm um grupo, porque eles conversam entre eles, né? Então, assim, é muito bem acompanhado. É como eu falei antes da gravação, né? Eu não faço parte desse grupo porque não é minha área. Não, e a gente sempre explica pro tutor, né? Tipo, eu que atendi. Eu tenho meu horário de trabalho. No meu dia, às vezes, pós-plantão, quando o veterinário faz a madrugada, ele descansa no dia seguinte. Precisa, né? Precisa. São 12 horas, 14 horas. Qualquer um da equipe está capacitado para tirar dúvida do tutor, para, né, dar procedimento ao tratamento, fica tudo registrado. Sim. E, exatamente, nós temos grupos. Agora o WhatsApp é uma maravilha na nossa vida. Nós temos grupos de internação que cada troca de plantão é feito um relatório de paciente por paciente do que ocorreu naquele período e os próximos passos. Nós temos isso no grupo de internação. Tem todos os enfermeiros veterinários ali dentro. A administrativa não precisa, porque eles não vão nem entender. Eu nem quero. Mas a gente tem um relatório não posso me envolver a cada também, troca de plantão. E nós temos 3 trocas de plantão. Nós temos a manhã, a noite e o noturno. Sim. E cada troca é atualizado. Então, não tem como falar, não sei o que está acontecendo com esse paciente. Está tudo registrado. Então, assim, e até voltando um pouquinho... Mais uma vez, documento. Não é um documento assinado, mas é um documento de registro, né? Sim. Isso não deixa de ser um documento, porque se precisar, a gente tem lá. Um caso que aconteceu recentemente de uma pessoa que estava querendo retirar o animal sem alta médica. E quando retira um animal sem alta médica, que acontece, né? Por várias questões. Por várias questões. A pessoa não quis assinar. E por que ela não quis assinar? Porque estava escrito lá que o animal não estava em condições de ir para casa e que corria o risco de óbito. Aí, o que o tutor falou para mim? Você está falando que o meu animal vai morrer? Não, gente, não é que ele vai sair de lá e vai morrer. É que ele não está bom naquele momento para ir para casa. Ele não está estável para sair dali. Então, pode acontecer de o tutor cuidar tão bem, porque assim, não é porque está saindo sem alta médica que não vai ter todo um cuidado do médico veterinário. Olha, tudo bem, você está levando sem alta médica, segue certinho tudo isso que está escrito aqui, vai a receita, as medicações. Vem para os retornos. Vem para os retornos, que é importante também, não é porque está tirando sem alta médica que não vai ter o retorno. Tem o retorno e, às vezes, mais que um. Porque depende da necessidade do animalzinho. E aí a gente explica. De repente, o tutor cuidou tão bem que quando ele volta para o retorno, ele pode voltar bem.
vai depender do cuidado do tutor. Da dedicação, né? Eu acho legal a gente ressaltar... Mas a gente tem que a divisão de responsabilidade. Né? A gente fala do tutor como principal responsável legal pelo animal. Nós temos a nossa responsabilidade técnica, né? Como profissionais de saúde, de recomendação, de prescrição médica, mas o tutor tem a responsabilidade da continuidade dos tratamentos. Sim. Eu sempre falo que o sucesso do tratamento depende muito do tutor. É o principal. Ele pode fazer a melhor cirurgia do mundo. Se não tiver um pós-operatório adequado, acabou com a cirurgia que ele fez. Então, eu sempre falo, o sucesso do tratamento, sim, depende muito do tutor. É importante ressaltar. Então, essas documentações é para a gente dividir responsabilidade. Sim. Até onde é minha responsabilidade, até onde é a sua responsabilidade. Eu sempre falo para tutor, às vezes eles acham que eu estou empurrando o abacaxi na mão deles, mas não é. É uma cirurgia, principalmente as ortopédicas ou as neurocirurgias, 70% do tratamento é o pós-operatório, é o repouso, é o uso o início das sessões de fisioterapia ou, no caso de coluna, as sessões de acupuntura. Então, se não houver esse acompanhamento, o resultado sempre vai ser parcial, né? Ou a recuperação desse paciente vai ser muito tardia. Então, tem esse pormenor. Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que é importante salientar, que eu falei da pessoa que fica volante lá dentro do centro cirúrgico, se a gente precisa de alguma coisa externa, nós temos também, tem o cirurgião auxiliar, tem o volante, né, que ajuda a gente no transoperatório todo, e tem uma figura extremamente importante, que é o anestesista, tá? Que é um profissional capacitado, né? Sim. E no trabalho do anestesista, a gente tem lá um monitor multiparamétrico que vê a frequência cardíaca, o eletro no transoperatório em tempo integral, a saturação de oxigênio, a saturação de dióxido de carbono que esse paciente está expelindo na expiração, a pressão. E durante temperatura, pulso, verdade, frequência respiratória. A coisa é complexa. E no transoperatório todo, eu não tenho certeza, eu posso estar falhando, mas eu não sei se a cada 5 ou 10 minutos o anestesista faz as anotações de todos os parâmetros. Então, assim, existe uma ficha anestésica que também é anexada ao prontuário do paciente. Então, assim, é um trabalho que tem valor. Ele não tem preço, gente. É um trabalho que gera valor. É uma experiência que o tutor vai ter de levar lá na clínica. Uma clínica ampla, uma clínica limpa e que, de fato, oferece o que está falando que vai oferecer. Se a gente está falando que a gente vai colocar uma placa e 4 parafusos, muito provavelmente o seu cachorro vai com 5 parafusos para casa. Menos não. O de mais de garantia. Então, assim, existe todo esse contexto envolvido e faz com que a gente se preocupe ao extremo, ao ponto da gente trazer uma advogada aqui para falar sobre para falar a importância né? dos bastidores, né? Essa questão jurídica e administrativa é um bastidor de um centro veterinário como o Parque Animal. De referência na região. Porque se não se preocupasse, se não fosse de referência, não teria uma equipe jurídica. Porque é simples você atender, abrir uma porta e deixar ali aberto ao público. Quando você tem responsabilidade. E médicos veterinários, que são especializados, cada um na sua área, para se formar a sua equipe, você tem que ter um jurídico. Inclusive para proteger do mau tutor. Foi engraçado que há uns tempos atrás, eu não me recordo se foi a Karen ou a Kelly, me enviou, precisa fazer essa cirurgia, não sei o quê, passei os valores, não, vai fazer, eu falei, então eu preciso do nome, o CPF do paciente e os dados do paciente, né? Mas eu estou de folga. Eu falei assim, se vira, entra no sistema e me manda. Por quê? Porque eu tinha que fazer o termo para enviar para a recepção e a recepção envia. Assim, se eu mandar 1h da manhã, 1 e pouquinho já está no WhatsApp do tutor, e as meninas ficam loucas lá comigo. Eu falei, envia para o tutor e pede para ele dar um ok. Mas eles te adoram, viu? Então, assim, tem esse trabalho, é dinâmico, vamos dizer assim, orquestrado, porque cada um sabe o seu papel, sabe a sua função, e tudo o que é feito, existe um contexto, né? Então, existe o contexto do porquê dos termos, da proteção do profissional, da proteção do tutor. Para mostrar a qualidade da clínica, e o objetivo desse cuidado. E o objetivo maior nosso sempre é o resultado positivo para esse paciente, com certeza. Eu não sei como está o nosso tempo.
tempo tá tranquilo? Tá terminando, gente. Ai, deixa Vai eu lá. então Jura? fazer deixa eu 5 puxar minutos. mais um que eu acho importantíssimo, que Tá eu queria bom. que a Carol falasse. Que eu falei que eu queria vir para causar mesmo. Eu queria ressaltar também a importância, né, na verdade, explicar para aquele tutor que acha que ele resgata um cachorrinho na rua e leva para a clínica, a gente tem que fazer tudo. E aí a gente não faz, a gente é ruim, que a gente não trabalha por amor. Vocês são pro Facebook. Exato. Aí a gente vai pro Facebook, você vai pro Google da notinha ruim, porque a clínica só pensa em dinheiro, que a clínica é mercenária. Eu queria que você falasse um pouco da parte legal e jurídica desse aspecto. Tá, vamos lá. Todos os médicos veterinários têm o seu código de ética veterinária. Vocês não podem oferecer pro bono. Salvo doações dentro da clínica. Se vocês quiserem doar, vocês podem, mas vocês não podem resgatar, oferecer pro bono os resgates. Eu vou lá, por exemplo, eu resgato, chego na clínica, falo animal de rua. Quem está aí? A doutora Renata e o doutor Ricardo. Ele está com uma... Como que o senhor falou mesmo? Uma fratura. Não, que é aquele compressão. nome bonito. Uma compressão medular. Uma compressão medular. Eu queria... Tem que fazer de forma gratuita. Vocês não podem, é vedado pelo código de ética de vocês. Não pode fazer abaixo do preço, porque também é vedado pelo código de ética de vocês. A campanha de castração, que eu vejo muito veterinário aqui em Itapetininga que acha bonitinho cobrar mais barato, mas acaba com o serviço do próximo e não leu o código de ética de veterinário de vocês, que ele não pode cobrar preço abaixo do praticado. E às vezes a escolha de material é uma questão até à parte. Exatamente. Então, quando eu peguei um animal na rua atropelado, que está com míase, com qualquer outro problema, compressão medular... Alguma coisa, gostei da compressão medular. Tá com uma compressãozinha ali medular, vou levar até a clínica. A clínica é um caso de emergência, ela é obrigada a estabilizar o animal para não responder criminalmente. Estabilizou o animal, vai ficar X, a pessoa tem que pagar. Não tem condições, a clínica não vai arcar com isso. Ela tem obrigação, veterinário ali, que sim, tem um veterinário, no mínimo um veterinário, durante 24 horas na clínica. No mínimo você acha um no período das 10 da noite às 8 da manhã. No mínimo um veterinário. Se vai lá, ele estabilizou esse animal. Ele é obrigado a estabilizar, estabilizou. A partir dali, a recusa de tratamento tem que ser assinada assim, porque ninguém é obrigado a dar de graça. Então, para resgatar um animal, você tem que lembrar que você tem que pagar. Porque até o ambulatório municipal de Itapetininga, ele não faz cirurgia. Ele faz consulta, mas ele não faz cirurgia. Então, a clínica também... E quem posta notinha ruim no Google, vamos dar uma lembradinha nisso, que eu acho que faz parte, Rê. Postei lá uma estrela para falar mal da clínica, eu posso ser processado também. Porque quem fala tem que provar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escreve para ver se tem provas. Porque você denigrir a imagem da pessoa jurídica da clínica, que é uma pessoa jurídica, parque animal ou de algum veterinário lá dentro, a responsabilidade é para quem está denigrindo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com isso. Eu tenho alguns casos, né? Por exemplo, eu vou estender só um tiquinho, que acho interessante esse assunto. A Energia nem tá com fome. Não, ele espera. Ele espera, ela viu? Come chocolate Aspen. Né? Come chocolate Aspen, Energia. Tem de melão? Cervejinha. Tem de melão. Às vezes tem alguns Maracujá. casos, né, que a gente sabe que normalmente pega o animal de situação de rua, às vezes dependendo do procedimento, é um procedimento que tem um custo um pouco mais elevado, as pessoas não estão preparadas porque ela acabou resgatando, mas tem que estar ciente de que está sendo um tutor irresponsável daquele animal. Sim. E às vezes procedimentos como já aconteceu conosco, de transfusão de sangue. Né? Nós temos alguns cães doadores, mas a gente dá a opção para o tutor, né, de procurar um doador, porque a gente faz todo, né, a listagem e tudo mais. Vocês têm até gatos e já doadores. Aconteceu tem o seu deles, né? Por favor. Já aconteceu de a gente fazer na recomendação, a pessoa publicar que estava precisando de um doador de sangue, conseguiu o doador, mas a transfusão tem custo. Sim. Então, e aí eu lembro que foi até uma coisa que rolou o processo judicial, porque começou a falar que nós não queríamos fazer a transfusão e ela tinha conseguido o doador. Ela conseguiu sangue, um cachorro para doar, mas quem vai coletar aquele sangue? E a bolsa de sangue? Fazer o exame daquele cachorro para ver se ele pode doar, fazer um teste de compatibilidade para ver se o sangue pode ir no outro animal, fazer todo o procedimento de transfusão, acompanhar o paciente, ver se não tem reação, fazer medicamento caso tenha reação, acompanhamento 24 horas, hemograma após, isso tudo tem um custo. Uhum. E aí a gente fica como ruim, mas eu consegui o doador, vocês não vão fazer transfusão de graça? Gente, tem todo um custo de uma equipe e de estrutura e laboratório em cima daquilo.
né? E fomos malhados na internet, porque nós não queríamos, senão que ela tinha conseguido doador. Mas não é só isso, existe um custo atrás disso. É a teoria do cancelamento da internet, que ninguém tem razão, então coloca dessa forma. Não é doação intervivos, que coloca um caninho em um e no outro, e vê o volume de sangue que sai de um para ir para o outro. Sim. Tem toda a coleta, tem tudo por trás, tem uma questão, no mínimo, clínica. Algumas vezes ficam até 3, porque não é que nem humano, tá, gente? Eu gosto sempre de comparar, porque assim, o humano vai lá, estica o bracinho e tira o sangue. Cachorrinho, algumas vezes, eu preciso ter 3 pessoas. Às vezes até é Ou necessário 4. sedação. Exatamente. Para Tem que doar. ter um Então, anestesista assim, para sim. poder fazer. Sim. Eu quero salientar que eu tenho excelentes clientes. Graças a Deus, eu tenho clientes maravilhosos. Eu não posso abrir mão de falar o quanto eles entendem, o quanto eles valorizam o serviço da Clínica Parque Animal. Porque além de todo um serviço de qualidade, a gente tem algo a mais, que é a atenção e o carinho com o animal. Sim. Então, É um assim, é diferencial. claro, mas pensando que nem Jesus agradou todo mundo, né? Então, Quem a gente dirá o Parque Animal? não tá, é difícil. Mas assim, um ou outro. E só para encerrar, né, que o nosso tempo tá. Ai, eu tinha mais. Vou ter que marcar outro podcast, então. Mas assim, teve pode só mais um? Tá, eu vou deixar. Pergunta pro Energia se ele deixa. Neide, posso mais um? Eu tenho Tá bom. mais. Eu queria também falar lá, ó. Deixa eu finalizar, então, lindinha. Porque tá na ponta da língua. Teve um cara lá que ele resgatou um animal por conta da lei municipal, né? Que agora você resgatou, você tem que cuidar. Ele chegou na clínica, eu falei, fiz a minha parte, resgatei, agora cuide. Não é assim. Aí eu falei, olha, tem um ambulatório, você pode levar lá. Ele falou, então tá bom, vai, eu vou levar lá. Levou no ambulatório, o que ele fez no ambulatório, gente? Deixou o animal lá e, ó, picou a mula. Né? Para quem não sabe, picou a mula, sabe o que é? Picou a mula. O que fez? Abandono. Abandona. A polícia foi na casa dele buscar. É abandono. Foi buscar ele. Ele ficou preso por um dia. Porque Isso não é uma pode, coisa... gente, abandonar cachorro é crime, né? Eu acho que no Brasil falta muito conscientização. Esse é outro ponto que eu queria colocar. Conscientização de tutores. Infelizmente, nós temos muitos animais de rua. Infelizmente. Então, conscientização na castração. Ou na rua, tá? Ou na rua. Às vezes tem dando tutor uma voltinha. e fica na rua. O que acontece, né? Se esse animal é meu animal e vai dar as voltinhas, ele é atropelado, a responsabilidade é minha. Isso que as pessoas não entendem. Mas a pessoa atropelou. Quem atropelou tem que parar, dar assistência. Mas a culpa não é dele, porque o animal estava na rua sem supervisão. Sem supervisão, sem um tutor do lado. Né? Pode dar problema. Se estraga o carro da pessoa, ou a moto, ou se a pessoa que atropelou de moto sofre acidente morre, que já aconteceu, de cachorro matar o motoqueiro. Sim, o tutor do animal ele é Sim. responsável pela morte do motoqueiro. Sim. Se aquele animal morde, eu tenho na rua da minha casa um Rottweiler que sai brincar com o tutor dele sem focinheira. Quem me garante que esse animal ele é 100% tranquilo? Se passar uma criança, ou eu tenho um pincher. O pincher é endemoniado. Quem me garante que ele com uma bocada ele não vai comer meu pincher? Porque ele está sem focinheira. Tem a lei. Então, estadual me corrija se eu tratando. estiver errada, mas é importante que as pessoas entendam que, legalmente, esse animal que está na rua, tudo que acontece com ele, a responsabilidade é do tutor. Sim. Então, o atropelamento e os custos, o carro que ele estragou, a mordida na criança ou no adulto que ele deu, a Ou no morte outro que ele pode animal. ocasionar, ou se atacar o outro animal. E, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, você acredita que atropelou e não vai pagar nada? Mas a responsabilidade, por que ele estava na rua? Vamos começar por que estava na rua. A casa não Às tem vezes, portão? acontece, escapou. Quando escapa, a pessoa vai atrás, tudo Sim. mais, né? Aí é um acidente. Teve um caso. Mas tem pessoas que deixam, Teve um sabidamente. caso aqui em Itapetininga que tava a criança e o cachorro na calçada e o carro atropelou os dois, infelizmente matou a criança e o cachorro. Aí, nesse caso, claro que o dono do carro estava bêbado, inclusive, a culpa é dele, porque a criança estava sentada com o cachorro. Mas aí eu tenho um caso de um cliente meu, que inclusive levou na clínica, de tanto falar que lá é 24 horas. Ele estava chegando na casa, 9h30 da noite, a criança de 4 anos com o seu filhote na calçada, sem guia, sem supervisão. O cachorro assustou, correu, ele passou com a roda em cima. De quem é a responsabilidade? Do genitor daquele menor que estava na rua. Exato. E daquele dono do cachorro. Mas ele matou. Ele não queria. O cachorro poderia estar na guia. Não adianta você sair com o cachorro sem guia. Ou com uma criança cuidando desse cachorro, né? Eu não posso confiar tanto no meu animal que ele não se assuste.
e vá até a rua. E aí, como nós falamos no começo do podcast, né? Que aí usa os seus termos. Ele é um animal... Qual que é a palavra que você usou? Agora, ele é ciessente. Ele é ciessente, tem sentimento, Sim. mas ele é totalmente dependente de um tutor. Né? Agora eu tô feliz, pronto. Então, gente, cada podcast que a gente faz, na hora de terminar, é um A, né? Porque tem muito assunto. Vai longe. Vai longe. Aqui. Eu falo que daqui, eu até falei outro dia, não, hoje ainda, eu falei, gente, daqui a pouco eu não tô fazendo mais cada 15 dias, eu tô fazendo uma vez por semana. Porque eu tô com uma lista, Energia. Sério, eu tô com uma lista lá de assuntos. A Renata levou mais 2 assuntos para mim hoje. Hoje eu estava correndo atrás do próximo podcast, que é com uma ginecologista. Então, assim, tem muitos assuntos. Então, colegas, amigos e tutores. Quem estiver assistindo, tutores, vão lá, curtam, ative o sininho, se inscreva, compartilha, para eu entender que há necessidade de eu fazer toda semana. Porque se vocês não foram lá assistir, eu vou fazer cada 15 dias. E eu estou adorando, porque são assuntos muito bacanas. Podem dar dica de assunto. E, olha, eu sempre falo que é dúvida de um, é dúvida de outros. Sim. E aqui a intenção da gente nos podcasts é mostrar várias coisas que mostrar o nosso dia a dia. E mostrar o dia a dia, gente. E como a gente pode, juntos, né, tutores e veterinários, proporcionar a melhor qualidade de vida para o animal. E pensa que é fácil. Olha, hoje eu fui para Sorocaba, vim correndo, que hoje é dia de pagamento de funcionário. Vim correndo, fiz os pagamentos. Já entrei, já falando com o Ricardo, falando com ela. Ele terminou uma cirurgia, você terminou de ultrassom, veio. Ela terminou de falar com o cliente, deixou... Gente, na verdade, esses bastidores... Ninguém vê. Ninguém vê. É corrido, mas a gente faz com tanto carinho, com tanto amor. Maridão em casa, os bichos em casa, para a mamãe chegar. Que é gostoso, né? Sim. E ele vai pegar uma estrada para Sorocaba. Meus 2 bebês em casa, um dia 24, outro os dia filhotes 3. e os pets, filhote humano e filhote bicho. Então, assim, a gente faz com muito carinho, porque a gente gosta do assunto. O Energia adora, gente. Por isso que ele está ali. Não, tudo bem, pode passar umas horinhas. E é bem legal porque, além da dúvida, né, que de repente eu acho que esclarece demais, assim, né? Traz muito à luz. Desmistifica. Eu acho que essa é a palavra muito bem colocada. Desmistifica a profissão. Sim. A gente mostra, escancara o que é feito atrás de uma porta que os tutores não têm acesso, como, por exemplo, um procedimento cirúrgico, um exame que é um pouco mais invasivo e que a gente evita a presença do tutor. E isso traz à luz, né? E foi o que eu comentei com a Carol, né? Vamos supor que eu deva para ela. E eu falo, você fez o Pix para mim? Fiz. Aí ela olha o extrato e falou, não, mas não veio. Você não me manda o recibo? Não, mas eu fiz o Pix. Então, se eu fiz o Pix, manda o recibo, mostra, é transparente. Sim. Então, acho que isso gera transparência, né? Quando tem transparência, acho que as coisas funcionam mais fácil. E a gente tá lá, eu sempre falo, gente, vai lá conhecer a clínica, sem cachorro mesmo, vai tomar um café, fala que você quer conhecer todos os espaços, a gente mostra. Open house na clínica. Por que tem bolacha Renata lá? Porque é a melhor bolacha que existe. Porque uma cliente, eu comprava Balduco. Aí uma cliente falou, você já experimentou Renata? Eu vi hoje lá. É a melhor bolacha Aí eu falei, tá bom, vai, mas não é nada... Não, eu acho que é a melhor bolacha Renata mesmo. Não, mas é verdade, vale a pena. Lá tem um aquário lindo, é um espaço muito legal. Peixe, não. Exato, toda vez que eu vou lá eu faço um bumerangue deles. Exato. O louro não é sociável, gente, é só pra ver. Só quando o cãe tá com comida. Tem o pessoal da recepção lá, que elas são super cordiais, esclarecem tudo. Se precisar também, tem a Lúcia lá, que se desdobra para atender. E tem os veterinários, né, Lúcia, que são maravilhosos. Gente, uma equipe muito legal. A minha equipe é maravilhosa. Por isso que todos sempre estão aqui. Porque eu não preciso aparecer. Eu não preciso, mas os meus veterinários que estão ali, eles precisam ser conhecidos, porque é eles que fazem o melhor papel da clínica, né? Então, é uma equipe, é um conjunto, todos trabalham juntos, mas quem os clientes precisam conhecer de fato são os veterinários. Eu acho naquele podcast que estava a Suelen e a Kelly, que a gente falou sobre procedimento cirúrgico, especialização e tudo mais, eu falei uma coisa que eu gostaria de repetir hoje aqui.
A equipe do Parque Animal, ela é uma galera, assim, muito jovem, extremamente nova, mas, assim, a galera lá tem um conhecimento tão bom, eles são tão fundamentados, eles têm tanta visão que quando os casos chegam para mim de cirurgia, de fratura, assim, tá 90% andado. Já é chegar praticamente e operar o paciente, porque eles já fizeram os exames, eles já fizeram as triagens, as imagens radiográficas já são suficientes, é um retoque ou outro que a gente dá um pequeno ajuste e quando não, eles me procuram para, eu tô com esse caso aqui, o que a gente faz? É tratamento conservativo ou tratamento cirúrgico? A gente sempre interage, né? Mesmo sem ter vínculo financeiro com aquele caso. Então, assim, eu não vou atender aquele caso, eu não vou ver aquele paciente. Que é o que eu chamo de DC, discussão de caso. Mas é isso, e a gente sempre tá trocando informação. Então, assim, eles são muito fera mesmo. Vocês estão de parabéns pela equipe. O Lucas, né? Falei que o ego é lindo. O Lucas, tirando a parte que ele fica me chamando de senhor, do resto tá tudo certo. Não, eu já tô cortando as asinhas. Todo mundo que elogia muito o Lucas quando estão querendo roubar ele de mim. Já falei que não. É meu pupilinho. Mas ele falou pra mim assim, dona Lúcia, eu não vou deixar você nunca. Ele é lindo. Fofo. Gente, então vamos encerrar? Vamos lá. encerrar. Quero agradecer doutor Ricardo, doutora Carol. Gente, Carol, para mim que sou íntima, que eu posso. Você pode. Doutora Carol, doutora Renata, minha filha, uma Bolacha, fofinha, Renata. uma linda. Bolachas Renata. Bolachas Renata. Então, agradecer o NG, que está sempre dando essa força pra gente. O Cohen, que fica ali sentado observando. Fazendo make-off. Para depois falar que se eu fiz alguma coisa errada, ele já, né? E, mais uma vez, então, muito obrigada por terem tá vindo. Bom? Carol, pela primeira vez. Obrigada. Eu agradeço, adorei estar aqui, adoro vocês. Agradeço, porque não é todo mundo que dá uma oportunidade para o Luquinhas como vocês deram. Ele era recém-formado, era estagiário, né? Estagiário. Me superou e hoje está como nosso anestesista principal. Então, primeiro de tudo, eu preciso agradecer vocês, porque é muito difícil, até mudou a minha maneira de ver. Que a moçada realmente, como você colocou, o Ricardo está arrebentando. Essa Manda moçada bem. do Parque Animal, eles sabem o que eles falam, eles não estão ali para brincar. Adorei estar aqui, o Inegi, meu amigo de anos e anos. Novinho, 10 anos, né? A gente tá com 19. Então, a gente tá novinho. Adorei, muito obrigado pelo convite. E se vocês não me convidarem, eu venho de novo. Se vocês estão me convidando. Pode vir. Também agradeço a Renata, a Lúcia. Prazer em conhecer a Carol, mãe do figura anestesista nosso. E é sempre um prazer estar aqui. O dia que precisar, estamos aí à disposição. Vem de graça, como dizem. Vem por amor. Vem por amor. Fala tchau, Rê. Muito obrigada. Pessoal, vocês não me vê mais vezes aqui que eu venho. Eu simplesmente apareço. Ela aparece, gente. Ela se convida a fazer. Então, tchau, Obrigada, gente. até mais.